Boa noite, irmãos, graça e paz. Gostaria de convidá-los, de onde você estiver na sua casa, para pegar sua Bíblia e abrir na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 a 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: ação de graças. Sempre damos graças a Deus por todo vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornarão modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que é da ira vindoura. Oremos, irmãos. Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento. Quero te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de trazer a mensagem nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é gracioso para conosco. Que o Senhor possa estar me usando com o teu Espírito Santo. Que as palavras, Deus, que eu disser sejam direcionadas pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta de Tessalonicenses é uma carta muito interessante. E ela é uma carta direcionada para a igreja. Nós podemos observar que hoje existem muitas igrejas que tentam querer ser um padrão ideal. Mas, de fato, a pergunta que nós fazemos: como ser uma igreja ideal? Nós precisamos buscar dentro das Escrituras como nós podemos ser esse tipo de igreja. Onde o mundo que nós vivemos hoje está repleto de igrejas que pregam sobre prosperidade, sobre cura, pregam uma falsa teologia e só querem buscar dentro das suas igrejas as bênçãos. E só mostra as bênçãos, mas esquecem do abençoador que é Deus. E aqui nessa carta, Paulo nos ensina o quanto que nós cristãos estamos enganados. Ele nos mostra como nós devemos ser a igreja ideal. Gene Getz, em seu livro A Medida de uma Igreja Espiritual, pergunta: se Paulo se assentasse hoje para escrever uma carta à sua igreja ou qualquer outra igreja, vamos colocar aqui a sua igreja, como ele começaria a escrever esta carta? Seria pelas atividades da igreja? Seria referência ao crescimento numérico que a igreja está tendo? Ou ele começaria agradecendo a Deus por um grande orçamento que as igrejas têm? Ou pelos esforços em ganhar almas?
Está claro nas cartas de Paulo que as diversas igrejas do Novo Testamento, que a coisa que o mais agradava era aquilo pela qual ele não cessava de dar graças a Deus. Era ouvir sobre o crescimento espiritual dos cristãos. Em particular, os tessalonicenses são provavelmente um dos mais destacados exemplos de como ser uma igreja madura e frutífera. E como se pode conhecer uma igreja madura? Uma igreja madura é aquela igreja cheia de programas dinâmicos? Digamos que essa igreja ela envolve todos os membros em uma atividade? É aquela que todos os membros estão sendo batizados pelo Espírito Santo e falando em dom de línguas estranhas? Esse é o tipo de padrão de igreja que Paulo está se referindo aqui? Paulo começa a primeira carta à igreja da Nova Tessalônica dando graças a Deus por essa igreja exemplar. Muitos comentaristas entendem que as duas cartas a essa igreja são as primeiras cartas que Paulo escreveu. Não há dúvida que Paulo nos dá uma visão ampla de uma igreja local quando ele escreve essa carta aqui para Tessalônica. Aqui temos em primeiro lugar um modelo para o ministério pastoral. Paulo expressa aqui uma preocupação de Paulo com seu rebanho e mostra como todos que são líderes na igreja local devem agir. Temos um padrão do ministério da igreja, enquanto Paulo enfatiza com o evangelismo, com os padrões éticos, comunhão e obediência da palavra do Senhor. Essas são as características da igreja de Tessalônica e como Paulo descreve a igreja, como ela deve ser, como nós devemos caminhar. Temos um enfoque muito grande na doutrina da fé cristã e aqui Paulo volta em mente sobre as várias doutrinas acessadas e que não há dúvida que ele destaca aqui também a volta de Cristo. Cada um dos 5 capítulos da primeira carta termina com referência à volta de Jesus. Observe bem, os 5 capítulos sempre terminam mostrando sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. E a segunda carta, em 2 trechos escatológicos, também tem algo muito importante que nos mostra. Paulo fala aqui, orientado pelo Espírito de Deus, e ensina a verdade sobre a volta de Jesus, para nos trazer conforto, fortalecimento e também sério aviso a respeito da necessidade que nós, como cristãos, nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Em João capítulo 3, verso 3, e assim mesmo purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Vamos observar aqui, e note junto comigo, que o parâmetro correto para avaliar o amadurecimento de uma igreja local é a palavra de Deus. Dentro da carta de Paulo, quero compartilhar 3 evidências de como podemos ser uma igreja ideal. E o tema dessa noite, que eu quero tratar com os irmãos, é esse: como ser uma igreja ideal. A primeira evidência aqui de como ser uma igreja ideal, ela precisa ter evidências dos valores cristãos, que é o versículo 2 e 3. A ação de graças de Paulo, sempre damos graças a Deus por vós todos, está no versículo 2. É uma forma mais educada que o apóstolo usa em suas cartas convencionais, e naqueles dias a maioria das cartas eram escritas. Ele ilustra aqui a relação afetuosa e pessoal do apóstolo que ele tinha com seus convertidos. Isso aqui tratava de intimidade que ele tinha. E demonstra intenso sentimento de alegria e atenção. Essa passagem é testemunho vivido da igreja missionária primitiva, mostrando como a força total transformadora do evangelho se comportava em meio a ambientes pagãos. Vamos observar ainda que Paulo faz menção de vós em nossas orações. Confira comigo, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês,
fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Paulo está dizendo aqui que ele orava por essa igreja sem cessar. Nós precisamos trazer em nossa mente de como que é a nossa vida em relação à nossa igreja. Se nós também temos esse mesmo comportamento em relação como Paulo tinha com a igreja. No versículo 3, nós podemos entender que a oração era a atmosfera da vida diária dos líderes cristãos. Sem dúvida que oravam pelos crentes tessalonicenses por nome. Eles davam um nome nas orações e possivelmente nas orações dos 3 missionários juntos, que estava Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja ideal é caracterizada pela fé, amor e esperança. Aqui pela primeira vez nas suas cartas, Paulo apresenta a famosa trilogia da fé, esperança e amor. Abrindo em 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos observar que o amor aqui está sob análise. E ele é alistado por último. Lá em 1 Coríntios, ele é o ponto central, é o amor. Mas aqui na carta de Tessalônica, ele está por último. Porque a ênfase que é dada aqui está na volta de Cristo. Observem isso, irmãos. Esse texto nos dá esperança dos dias vindouros de Jesus. O apóstolo se refere a essas virtudes como básicas da experiência cristã e as empregou frequentemente para medir o nível de maturidade das igrejas do Novo Testamento. Fé, aqui quer dizer a respeito da confiança que o corpo de Cristo tem em seu cabeça. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós a igreja. E o cabeça é Jesus Cristo. Para sermos a igreja ideal, precisamos ter aquela convicção e certeza de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nós vamos ver a segunda parte dessa trilogia, que é o amor. Aqui se refere a algo de respeito ao relacionamento moldado, segundo Cristo, entre os membros do corpo. E para com todas as pessoas, uma atitude que cria unidade e comunhão. O amor, ele gera em nós comunhão, gera em nós afeto, gera em nós companheirismo. Só que a esperança, que é o ponto central aqui, manifesta a estabilidade e a certeza, de modo particular, que ele olha além do presente momento que nós estamos vivendo, mas ele aponta para o dia que Jesus virá de novo para a sua igreja, para estabelecer o seu reino eterno. A igreja deve observar sobre qual fundamento está se edificando e que obras está produzindo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13 diz: pois um dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. A pergunta que eu faço: com qual material você está construindo? Com qual material a nossa igreja está se construindo? Com madeira, feno ou palha? Ou nós estamos construindo os nossos fundamentos em algo sólido, que é duradouro, como o ouro, a prata e as pedras preciosas? Irmãos, o que Paulo nos mostra aqui é algo muito sério para as nossas igrejas de hoje, onde nós precisamos nos atentar para os perigos que nós corremos como uma igreja imatura e que vive uma imaturidade de fé. A igreja imatura reflete ciúmes, confusão doutrinária, divisões, orgulho, arrogância e comportamento inconvenientes. Agora a igreja madura, ela reflete um amor crescente, a unidade de fé e esperança firme. Quais dessas qualidades você mais deseja ver desenvolvida em sua igreja? E em sua vida agora? Quais dessas qualidades você quer ver crescer? O que você pode e está fazendo para alcançar os seus desejos? Portanto,
Essa é a primeira evidência de como ser uma igreja ideal. Ela mostra os seus valores cristãos, que é caracterizada pela fé, amor e esperança. A segunda evidência de como ser uma igreja ideal, ela demonstra sinais de uma verdadeira conversão. Versículos 4 a 7. Dentro do versículo 4 e 5, a igreja ela é amada e eleita por Deus. Esse é um sinal de uma igreja que apresenta a verdadeira conversão. Nós vivemos em um mundo, e nosso país não é diferente, democrático, onde nós temos as eleições presidenciais para prefeito, governadores, deputados, senadores, vereadores, enfim. Nós temos uma eleição onde nós escolhemos os nossos candidatos. A cada 2 anos você tem que ir às urnas. De 4 em 4 anos você tem que votar em prefeito e vereador, e depois em presidente, vice-presidente, senador e deputados e governadores. Mas, diferente dessas eleições que nós vamos e nós escolhemos os nossos representantes e votamos naqueles que nós achamos que será o melhor para o nosso país, observem aqui que os eleitos somos nós. O versículo 4 e o versículo 5 fala de uma igreja que é eleita por Deus. Olha que privilégio. Esse é o melhor de tudo. Desfrutamos do privilégio de sermos eleitos pelo próprio Deus. E não somente para 2 mandatos, como os políticos têm. Mas nós somos eleitos por Deus para uma vida eterna. Para nós vivermos em eterna comunhão com Ele. Paulo nos fala aqui dos seus irmãos de raça, os judeus, bem como também os seus irmãos cristãos. Os irmãos são amados de Deus, são objetos da afeição e do cuidado de Deus. Dizer isso é a mesma coisa de dizer que o povo é escolhido de Deus e que a nossa eleição é literalmente a escolha que Deus fez de vós. Em Atos capítulo 9, versículo 15, nós vamos ver Paulo falar sobre isso. Em Romanos 9 e 11, Paulo nos expressa. Paulo atribui o fato de que seus leitores, aqui está se referindo à igreja de Tessalônica, são cristãos à escolha de que Deus fez. Ele está falando, você é um povo eleito. Igreja de Tessalônica, vocês são eleitos por Deus. Escolha esta que se formou eficaz na pregação do Evangelho. Esta escolha, irmãos, presta atenção. Você não tem mérito algum. Não são os seus esforços. Não são as suas penitências que vai te eleger para a eternidade. Esta escolha, ela depende do amor de Deus e não do valor do que as pessoas que receberam a eleição. O seu valor não faz diferença. Porque Deus te escolheu de graça e pela graça, através do Filho Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, nós vamos observar que Israel foi o povo escolhido por Deus. Aqui Paulo reconhece que tanto os gentios quanto os judeus foram chamados por Deus para a salvação. E os leitores aqui, que é a igreja de Tessalônica, são o povo de Deus, que é o povo escolhido. Nós precisamos entender aqui que existe uma ideia coletiva. Os indivíduos aos quais Deus chama são conclamados para fazer parte do seu povo. Observamos também, embora o termo ressalte a escolha de Deus pelo seu povo, a sua iniciativa na salvação é geralmente usado para as pessoas que responderam o chamado de Deus. O Espírito Santo te convence do seu pecado. O Espírito Santo te convence e te traz para Deus. Esse ponto de eleição, nós vamos observar que os eleitos de Deus são pessoas que demonstram a marca de pertencer a Ele.
eu ouço muitos comentários, às vezes em rodas de conversa, de debates. Então já que eu sou eleito, eu posso sair e pecar, aprontar todas, que Deus vai me perdoar por ter eleito mesmo. Mas observem bem, essa não é uma marca de um crente verdadeiramente eleito. Pelo contrário, eleição de Deus, quando você é um eleito de Deus, você usa a marca que pertence a Ele, isso inclui a sua santidade, e viver uma vida com totais evidências de fé, de amor e de esperança, igual nós já mencionamos aqui. Esse pensamento que muitos têm a respeito da eleição, que eu posso fazer o que eu quiser, já que eu sou escolhido mesmo, que eu estou dentro da igreja, posso sair para o mundo, não, está errado. Porque a sua vida, ela tem que ser uma evidência, tem que mostrar que realmente você é eleito, você pertence a Deus. Observa a diferença? E uma igreja convertida, ela suporta com paciência e dá um bom testemunho diante das perseguições. Versículos 6 e 7. Vamos observar aqui que os crentes de Tessalônica tornaram-se os primeiros imitadores e então modelos de igreja. Não apenas na conduta, como também na paciência, que é evidenciada a perseguição que eles sofriam. Porque a igreja de Tessalônica era uma igreja que experimentou um grande sofrimento. E vamos observar aqui que Paulo mostra, olha só, eles não só receberam o evangelho, mas também arcaram com o ônus e as consequências dessa escolha. E suportavam com paciência a oposição dos adversários. A alegria cristã, irmãos, é experimentada no contexto do sofrimento. Foi aquilo que nós estávamos falando na abertura do nosso culto. Falando que nós devemos ser gratos a Deus também, pelo sofrimento que nós estamos passando, e demonstrar essa alegria. E quando nós passamos essas dificuldades, esses problemas, enfrentamos a oposição, a perseguição pelo mundo, porque nós somos uma igreja padrão, uma igreja diferente, esse sofrimento nos capacita a suportar e não ser vencido por ele. Porque nós, como igreja madura, nós estamos firmados a nossa fé em Cristo Jesus. Paulo aqui se refere o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Os dois nomes são da província romana nas quais a Grécia estava dividida. Vamos observar também que a área norte, a Macedônia, a área sul, a Acaia, vieram a pertencer aos romanos em meados do século II a.C. As duas eram administradas como uma só província até 27 a.C., quando então Augusto separou a Acaia e fez de Corinto a sede do governo. Entre o século XV e 44 d.C., as províncias voltaram a ser unidas para os propósitos administrativos. Mas a partir daí então, foram separadas de uma vez. Qual que é a importância da gente dar esses dados aqui? É para nós observarmos o efeito que a igreja de Tessalônica teve e se estendeu por toda a região. Paulo ele já tinha evangelizado na cidade de Macedônia de Filipos antes de chegar a Tessalônica. E de Tessalônica passou para Bereia, onde o grupo de cristãos formados, antes de avançar para Atenas e Corinto na Acaia, havia, portanto, outros grupos de crentes pelas duas províncias afora, tanto nas cidades que Paulo menciona aqui, como provavelmente em outras cidades. Então, antes de Paulo escrever estas palavras, nós vamos observar lá em Atos que indica que a pregação do evangelho em todas estas áreas foi acompanhada por grande oposição e sofrimento, e era uma oposição esmagadora. Era uma oposição que matavam crentes, e era especialmente por parte dos judeus. Agora, o modo segundo o qual os crentes tessalonicenses tinham recebido essa mensagem, a despeito de toda a oposição que eles estavam sofrendo, eles enfrentaram uma opressão que hoje, se nós olharmos para a igreja atual, nós não conseguiríamos resistir.
o modo que esse povo de Tessalônica recebeu essa mensagem. E Paulo, quando manda essa carta para eles, isso foi um incentivo para eles, mostrando assim, olha, vocês são um padrão, é um modelo, que nós podemos dizer aqui um exemplo. O sentido pode significar, irmãos, não apenas um exemplo que outros devem seguir, como também um padrão que influencia. Nós precisamos entender que a nossa igreja hoje, você como igreja, nós precisamos ser influenciadores. Paulo faz menção aqui no versículo, observem comigo, no versículo 7. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O modelo ideal de igreja que nós estamos sendo. Nós estamos influenciando outros fora da igreja, mesmo enfrentando toda a oposição, mesmo enfrentando todas as dificuldades e perseguições. À medida em que os tessalonicenses imitaram Paulo e o Senhor, eles se mostraram como exemplo para outros também. E muitas pessoas se converteram através do exemplo dos tessalonicenses. Porque Tessalônica era uma cidade de um centro administrativo muito grande. Tinha um porto. E era uma cidade muito rica. Mas os crentes, apesar de toda a dificuldade, continuaram pregando o Evangelho. Portanto, a primeira evidência de como ser uma igreja ideal é mostrar os seus valores cristãos, que é caracterizada pela fé, amor e esperança. Segundo, ela demonstra sinais de uma verdadeira conversão, que é amada e eleita por Deus e suporta com paciência e dá um bom testemunho diante das perseguições. Agora, a terceira e última evidência de como ser uma igreja ideal. Nós vamos observar dos versos 8 a 9. É uma igreja que está se preparando para a vinda de Cristo ou já está preparada para a vinda de Cristo. Evidentemente, a volta de Cristo, como eu já disse, ocupou um lugar especial na pregação do apóstolo, bem como em outros lugares também do cristianismo primitivo. Mas todas as doutrinas do Novo Testamento, parece que Paulo se concentrou mais em ensinar sobre a segunda vinda de Cristo aos Tessalonicenses, mostrando a expectativa da segunda vinda de Cristo, e logo isso se tornou, evidentemente, como um sinal da maturidade daqueles crentes. Ora, estamos num mundo onde a justiça parece perder sempre, onde os ímpios prosperam mais do que os justos. Os cristãos maduros mostram força e valor exatamente, irmãos. Prestem atenção nisso que eu vou dizer agora. Os cristãos maduros mostram força e valor exatamente quando firmam sua esperança na vida gloriosa com o Senhor. Nós não devemos colocar as nossas esperanças no presente, mas sim depositar as nossas esperanças na eternidade, naquilo que Cristo fez, faz e continua fazendo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O dia do juízo já foi anunciado. Os profetas no Antigo Testamento, como Isaías, falaram dele com frequência. Aqui também, no Novo Testamento, João escreve extensamente no Apocalipse que a vinda de Jesus está próxima. E mais uma vez, os tessalonicenses são modelo de esperança
com paciência. Eles passaram por todas as dificuldades. E com a sua paciência, ele inspira a esperança. E para guardar dos céus a vinda do seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus nos livra da ainda vindoura e nos dá a salvação, nos dá a eternidade. E nós, como povo eleito de Deus, precisamos observar e estarmos preparados para esse grande dia. Portanto, a primeira evidência de como somos uma igreja ideal é mostrar os seus valores cristãos, que é caracterizada pela fé, amor, esperança. E segundo, ela demonstra sinais de uma verdadeira conversão. Ela é amada e eleita por Deus e suporta com paciência e dar o bom testemunho diante das perseguições. E a terceira de como ser uma igreja ideal é estarmos preparados para a volta de Cristo. Concluindo, meus irmãos, é dessa forma que nós podemos reconhecer uma igreja madura. Uma igreja madura exerce sua fé, amor e avança como igreja, pedindo a Deus que reavive em nós todas essas virtudes. Quero trazer 3 rápidas aplicações para nós. Primeiro, precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Apesar das perseguições que nós estamos vivendo, apesar das lutas diante dessa pandemia, nós precisamos olhar para Cristo e agradecermos e termos um coração grato por tudo aquilo que Ele fez e faz por nós. Nós precisamos ter valores cristãos. Nós precisamos exercer uma boa educação, precisamos exercer uma relação afetuosa, de afetividade, afetiva com os nossos irmãos. Nós precisamos nos preocupar, pegar o telefone, irmãos, como vocês estão? Como que, diante dessa pandemia, como você tem enfrentado tudo isso? Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é nós observarmos sobre as nossas atitudes como eleitos de Deus. Eu, como cristão eleito de Deus, como eu tenho agido? Qual a forma de igreja que eu estou sendo? A pergunta que você tem que fazer, se você está sendo um bom próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas a pergunta que eu te faço, você está sendo um bom próximo? Você está dando um bom testemunho? Você está sendo um exemplo de igreja? Quando as pessoas olham para a sua vida, qual a evidência de cristão que ele vê em você? Ele está vendo uma igreja que reflete a imagem de Cristo, que através de sua vida ele vai observar e ele vai buscar ter esperança em dias melhores. Terceira e última aplicação é que nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos mostrar para as pessoas que a vinda de Cristo está próxima. Nós precisamos mostrar para as pessoas em nossa volta que a vinda de Cristo está próxima. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos buscar viver uma vida de santidade e intimidade para com Deus.